Gente, então vamos começar, né? Na verdade eu quero compartilhar algo no meu coração. Inclusive eu vinha agora no carro ouvindo essa música. O pastor Joselito, né? Que é o nosso supervisor, é o meu pastor, né? Meu pastor, meu chefe, meu supervisor. Ele trouxe, assim, algum tempo desde atrás a gente estava conversando e ele citou essa frase da música, né? Segura na mão de Deus e vai. Eu não sei quantos de vocês conhecem essa música, ela é bem antiga, né? E segura na mão de Deus. E eu lembrei dessa música hoje de manhã cedinho, vim ouvindo ela no carro. E na verdade, né, isso foi inspirado mesmo por um versículo lá de Salmos 46. Versículo de Salmos capítulo 46. Eu vou ler esse versículo na versão Almeida, né, que é uma versão que é mais comum, né, todo mundo tem acesso. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, de repente, esse versículo veio para mim. E aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus é o dono da nossa vida. Amém, gente? Se tem algo que a gente tem aprendido nesses últimos dias, né, e nessas lives pela manhã, e como é bom, né, poder estar aqui nessas manhãs com vocês, né, eu sempre reitero essa mesma condição, porque ela é verdadeira, né? É um prazer estar com vocês nessas manhãs e compartilhar da palavra, né, e saber o quanto nós estamos sendo acrescentados, né, e testemunhos estão chegando de tudo isso que está acontecendo por um meio tão simples como esse, né, de uma live no Instagram, mas simplesmente nós temos a oportunidade de receber refrigério da parte do Senhor, né? Não é da minha parte, mas é da parte da inspiração do Senhor mesmo que vem chegando no nosso coração, né, e que vem abraçando a nossa vida. Eu lembro, né, e sempre menciono isso aqui com vocês, de como a gente tem recebido, né, tantas coisas maravilhosas da parte de Deus, e a palavra dele, o Espírito dele, o refrigério dele, a alegria dele, trazendo à memória aquilo que nos traz esperança, né, centralizando a nossa fé no Senhor Jesus. Eu acho que esse é o principal ponto, né? Nós temos e precisamos o tempo todo centralizar a nossa fé no Senhor Jesus, né? Então é mesmo segurar na mão de Deus e fazer aquilo que tem que ser feito. E aí eu lembrei, né, desse versículo, desse refrão dessa música. Na verdade, lembrei da voz do pastor Zelito falando comigo nessa ocasião que eu citei para vocês. Segura na mão de Deus e vai, né? E aí veio esse versículo na minha memória, né? Salmos 46, versículo 10, que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se há uma coisa que nós precisamos entender, fundamentar a nossa fé, né? Jesus Cristo, o Evangelho, o centro do Evangelho, o centro da nossa salvação, da nossa redenção, o motivo pelo qual Jesus, ele é o motivo pelo qual nós morremos para o mundo e vivemos para Deus. Então, isso é um fato, não é? E há essa palavra de Deus para nossas vidas, há essa participação de Deus, né, para nós, conosco, nos lembrando o tempo todo, Ele é Deus. Amém? Ele é Deus. Sabe, gente, tantas coisas podem chegar, né, e concorrer. A mensagem que eu tenho para vocês hoje é exatamente essa, né, que eu tenho para nós, na verdade, né, começando por mim. A mensagem que tem no meu coração para hoje é: aquietai-vos e sabei, Deus continua sendo Deus. Amém? Então, coisas podem chegar, pressões, situações, circunstâncias, essas coisas elas são reais, né? E eu tenho um ponto que eu sempre gosto de considerar, né? Na verdade, eu passei a considerar de um tempo para cá. Então, gente, como é importante, né, sabermos disso. Deus, ele continua sendo Deus. Eu lembro de logo no início desse processo de pandemia, e a nossa igreja sede lá em Campina Grande, ela começou a fazer uma programação, né? O culto de domingo passou a ter um estilo diferente, né? Logo naquele início, naquele momento.
E o pastor Tiago Borba, né, o pastor presidente da igreja em Campina Grande, nessa programação ele incluiu alguns quadros, né, digamos assim, dentro do culto, domingo online. E num dos quadros eu lembro que ele estava entrevistando rapidamente ali, né, eu creio que estava o pastor João Roberto, Simon Potter e uma outra pessoa que eu não lembro agora quem era. Mas aí Simon Potter, o Thiago perguntou sobre alguma coisa para o Simon. Eu não estou lembrando agora exatamente se foi no domingo online ou se foi em alguma outra programação do ministério, né, da igreja sede. Eu não lembro agora, gente, mas eu tenho a impressão que foi domingo online, ok? Mas independente de onde foi, né, de qual foi o programa, fato é que foi perguntado para o Simon, como é que você faz de leitura desse tempo e tal, o que você pode dar de conselho? Eu lembro que Simon falou naquela oportunidade, ele diz, olha, a única coisa que a gente pode, né, continuar confiando, né, porque é em Deus, porque assim, até agora, e Simon disse, né, até agora eu não ouvi aquele estrondo e aquele barulho ensurdecedor de Deus caindo do trono. Deus não caiu do seu trono. Deus não deixou de ser Deus. Mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio a esse processo, mesmo em meio a toda a reverberação que aconteceu, né, e que ainda acontece por causa da pandemia, por causa de tudo isso que está acontecendo no meio do mundo, mas Deus não deixou de ser Deus. E se Deus não deixou de ser Deus, Ele também não deixou de ser Pai, para você e para mim, né? Para os que são filhos, para aqueles que estão filiados à vida de Deus, Deus não deixou de ser Pai. Deus não deixou de ser Deus. E aí me veio a memória essa mensagem, né? Esse versículo, Salmos 46:10. Ei, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tem uma mensagem muito poderosa que podemos, né, extrair disso aqui. Quando Moisés foi levantado por Deus, gente, para fazer a vontade do Senhor. E qual era a vontade de Deus para Moisés? Libertar o povo do Egito, não é? Deus tinha toda uma providência sobre Moisés, né? Ele tinha graça, ele tinha uma unção para ser derramada, né, sobre Moisés, para que Moisés cumprisse aquilo lá, cumprisse a vontade do Senhor. Moisés se achou numa oportunidade, eu até já falei isso aqui no outro momento. Moisés, né, se achou, nós conhecemos a história. Moisés se achou incapaz, né, e num dado momento ele encontrou aquela sarça que estava queimando, mas sem queimar, né? Estava pegando fogo, mas não estava queimando. Aquilo chamou a atenção dele, era mesmo uma obra de Deus chamando a atenção de Moisés, para que Deus pudesse falar e encontrar o coração de Moisés e falar com Moisés naquele momento. Foi a voz mesmo audível do Senhor, manifestando-se ali para Moisés, para falar com Moisés que ele deveria se levantar e que ele deveria fazer a vontade de Deus, que era ir para aquele povo novamente, voltar para o Egito, dizer ao povo que estava lá, ao povo de Israel que estava lá aprisionado, que Deus os libertaria. Deus falou para Moisés se levantar ao ponto de chegar na frente do faraó e dizer, faraó, liberte o povo de Deus. Veja, tudo isso, né, foram as palavras da parte de Deus para Moisés. E havia ali uma providência do céu, né, para alcançar Moisés, para levantar Moisés, para promover Moisés. E Moisés se achava incapaz, né, se achava sem condições de fazer aquilo. Deus o chamou a atenção através da sarça queimando. E Deus falou para Moisés uma coisa que mudou radicalmente toda a estrutura que Moisés tinha, né? Tudo aquilo que ele vinha pensando, tudo aquilo que ele vinha alimentando sobre si próprio, da sua própria incapacidade, da sua própria fragilidade. Quando Deus falou isso, mudou radicalmente todo o processo. E Moisés pôde se ver agora não indo sozinho, mas indo em nome de Deus. E o que foi que Deus falou? Dado o momento daquela conversa entre Moisés e Deus, Deus disse, Moisés, se levante e vá ao meu povo, e quando você chegar lá, diga que o eu sou enviou você. Gente, quando Deus falou que Moisés vai e fala que o eu sou te enviou, mudou radicalmente. Por quê? Essa expressão eu sou, alguns estudiosos dizem que
não existe uma conjectura de palavras no original, né, que defina ou que seja tão facilmente expressada, né, essa expressão. Veja, é como um sopro, é como né, é como uma expressão divina. Eu sou. No original, essa expressão, e foi isso, né, e por isso que ao mencionar isso, mudou radicalmente a postura de Moisés, é que eu sou significa, e Moisés entendia sobre isso. Era a mesma coisa que Deus dizendo para Moisés: Moisés, chegue para o povo de Israel que está preso no Egito e diga que aquele que pode ser tudo e qualquer coisa para eles enviou você. Aquele que é tudo e qualquer coisa e pode fazer qualquer coisa enviou você para libertá-los. Então isso era uma parte muito significativa da aliança que Deus tinha com esse povo. Então quando Moisés chegou e disse o eu sou enviou, aquilo começou a mudar e startou mesmo, né, uma nova disposição no coração do povo, porque despertou também no coração de Moisés: eu sou. Tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu posso, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu sou capaz de fazer e de realizar, estou enviando você, Moisés, para libertar esse povo do Egito. Chegue lá e diga que aquele que pode tudo e qualquer coisa enviou você. Gente, quando eu lembro desse texto, eu lembro das palavras de Simon: Deus não caiu do seu trono. E agora eu posso lembrar, né, desse texto, Salmos 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei. Sabe, quando Deus disse para Moisés: eu sou, está enviando, calmaria chegou no coração de Moisés, né? De repente ele entendeu: rapaz, agora é sério, né? Agora é de verdade, eu posso ir sim, eu posso fazer sim aquilo que Deus está mandando, porque aquele que é tudo e qualquer coisa e pode fazer qualquer coisa está me enviando. Então aquilo que ele disse que vai acontecer, vai acontecer. Gente, é tão importante essa primeira frase do versículo: aquietai-vos. Eu acho que é uma das coisas que nós precisamos entender, e é interessante demais, né? A construção do versículo, né? Não está escrito: eu sou Deus, então aquietai-vos, né? Não, aquietai-vos, sabendo. Na verdade, essa é a expressão ideal, né? Aquietai-vos, sabendo, ou tendo conhecimento, ou porque vocês sabem que eu sou Deus. Eu sou Deus. Amém? Eu sou. E isso faz e deve fazer a diferença. Porque num momento como esse, né, num tempo como esse, em que muita coisa pode chegar, em que muitos processos podem chegar, em que muitas dúvidas, circunstâncias podem se levantar, gente, nós temos que entender que Deus continua no seu trono. Ele não caiu do seu trono. Deus não foi pego de surpresa com a pandemia. Deus não é pego de surpresa com nada que acontece. Amém? Agora, se você e eu estivermos tão certos disso, veja, Deus continua no seu trono. Ele continua sendo Deus. E se Deus continua sendo Deus, Ele continua sendo nosso Pai, porque a aliança que temos em Jesus, essa aliança nos coloca em contato com um Deus que é nosso Pai. Não num Deus que é distante, não num Deus apenas, né? Me permite usar essa expressão entre aspas aqui, apenas um Deus que é Deus, mas um Deus que é Pai. Amém? O eu sou, qualquer coisa, poderoso para fazer tudo e qualquer empreendimento, eu sou Pai, né? Eu sou aquele que está tão ligado e tão íntimo que posso ser chamado, que posso ser acessado como um Pai. Veja, queridos, nós estamos no lado certo do time, amém? Nós estamos no lado adequado, nós estamos no lado que vence. Deus está do nosso lado, Ele é o nosso Pai. Ele é o eu sou que está dizendo para nós: olha, tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você é incapaz de fazer, eu sou capaz de realizar. Eu sou capaz de colocar em movimento. Eu sou capaz de reabrir. Eu sou capaz de fechar a porta que ninguém pode fechar. Eu sou capaz de abrir a porta que ninguém pode abrir. Eu sou poderoso para realizar tudo e qualquer coisa que você precise. Essa é a razão, esse é o significado de eu sou.
E aí, voltando para Salmos 46, versículo 10, aquietai-vos, tenha calma e saiba que o eu sou continua sendo Deus. Amém, gente? Continua sendo soberano. Eu quero ler esse texto, né? Salmos 46. Eu já quero partir para o encerramento aqui, que a gente tem a oração daqui a pouquinho. Salmos 46, versículo 1 em diante. Tudo bem? Eu vou ler para vocês aqui na versão A Mensagem. Que versão muito boa para esse texto aqui, eu quero compartilhar com vocês. Deus é o nosso abrigo, seguro e esconderijo. Eu vou ler de novo, ok? Deus é nosso abrigo seguro e esconderijo, sempre pronto a nos socorrer. Se você estiver ouvindo, eu acho que você pode começar a dar uns glória a Deus aí a cada palavra que eu estou lendo para você aqui. Deus é nosso abrigo seguro e Ele é o nosso esconderijo, sempre pronto a nos socorrer. Por isso, ficamos destemidos diante do desfiladeiro da morte e corajosos diante do mar tempestuoso e do terremoto, diante do ímpeto e do bramido dos oceanos e dos tremores que abalam as montanhas, permanecemos corajosos. O Deus que lutou com Jacó luta a nossa luta. Luta por nós. O Senhor dos exércitos de anjos nos protege. As fontes dos rios jorram alegria, refrescando a cidade de Deus, a habitação sacra ou sagrada do Altíssimo. Deus mora ali. As ruas dessa cidade são seguras, com Deus ao seu dispor desde o amanhecer. As nações pagãs esbravejam, reis e reinos são ameaçados, mas a terra faz tudo o que Deus ordena. Versículo 7 diz: o Deus que lutou com Jacó, ou por Jacó, luta por nós. O Senhor dos exércitos de anjos nos protege. Atenção todos, vejam as maravilhas do Eterno. Ele planta flores e árvores por toda a terra. Põe fim à guerra do Polo Norte até o Polo Sul, até os confins da terra. Quebra todas as armas no joelho. Quebra tudo, né? Tudo que possa ser contra nós, todas as armas do inimigo. Deus, que luta a nossa luta, que luta por nós, Ele quebra essas armas. Abandonem o caos, né? Eu acho interessante que essa versão, né? Já chegamos aqui no versículo 10. O versículo 10, na versão que nós lemos ainda há pouco, diz: aquietai-vos. Aqui, essa versão diz: abandonem o caos, né? Ou seja, fiquem calmos, saiam da zona de medo. Olhem bem para mim, seu Deus Altíssimo, que está acima da política desse mundo, acima de tudo. E o versículo 11 diz: o Deus que lutou com Jacó luta por nós. O Senhor dos exércitos de anjos nos protege. Oh, aleluia! Não sei se você já está querendo dar uma corrida na sua casa onde você está, mas, gente, o Deus que lutou com Jacó, o Deus que foi com Moisés, o Deus que foi com Abraão, o Deus que foi com Jesus, com Paulo, com Pedro, com os discípulos, gente, Ele não mudou. Ele não caiu do seu trono. Você e eu não ouvimos nenhum estrondo nesse mundo de Deus caindo do trono dele. Deus continua sendo Deus. Amém? Não importa o que chegue. E aí, lembrei agora de um ponto que eu ia falar. Eu tenho um cuidado, né? Ou passei a ter um cuidado só para falar sobre essa expressão, né? Quando a gente diz, né, não importa o que você esteja passando, não importa o problema que você esteja passando, não é que nós não nos importemos, né, com isso. Não. A questão não para Deus não existe limite. Então não importa nesse sentido, né? Eu sei que as lutas que nós travamos, as pressões que muitas vezes chegam para nossas vidas, elas são reais e nós
sentimos elas, né? Nós presenciamos elas, nós lidamos com elas, então elas são reais, elas são pressões verdadeiras. Agora, mais verdade do que as pressões é o fato de que não importa qual a pressão, nem o nível que possa chegar, o fato é, Deus continua sendo Deus. Deus continua dizendo, aquietai-vos e sabei, eu sou Deus. Amém? Eu sou o Pai. Eu sou aquele que sustenta, eu sou aquele que levanta. E eu acho maravilhoso quando a Bíblia nos ensina e nos diz, todas as coisas estão suportadas, estão sustentadas pela palavra de Deus. Deus, na sua palavra, Ele mantém toda a terra em funcionamento. Deus, pela sua palavra, Ele mantém a você e a mim respirando. Deus, pela sua palavra e somente pela sua palavra, Ele sustenta todas as coisas que existem sobre a terra. Então Ele sustenta a sua vida e a minha. Ele é o nosso Deus. Ele é eu sou tudo e qualquer coisa que você precise que eu seja. É o nosso Deus. E é por isso que a gente pode se valer naquilo que está escrito. Aquietai-vos, né? Saia do caos. Abandone o caos. Ou seja, sai desse lugar, né? de aprisionamento. Não, saiba que Deus é Deus. E aí, para encerrar, eu quero voltar àquela frase, né, da música que diz, segura na mão de Deus e vai, amém? Não tema, não se preocupe com o que pode estar acontecendo, ou o que pode chegar e acontecer, só tenha certeza de que a sua mão está segurada na dele. Porque se tiver, Deus continua sendo Deus. Amém, gente? E eu declaro em nome de Jesus que essa verdade tão simples, mas tão poderosa, tenha alimentado o nosso coração, o seu coração hoje pela manhã, né? E você se agarre nisso. Medite nisso. Pegue Salmos 46 hoje e leia quantas vezes você puder. E bote essa música para você ouvir. Segura na mão de Deus. Deus é Deus, gente. E Ele é o nosso Pai. Amém? Eu quero orar por você. Pai, obrigado em nome de Jesus. A Tua palavra é tão cheia é tão majestosa, Pai. Ela é o nosso baluarte, a nossa sustentação. Ô Pai, como é bom saber que você é o mesmo Deus. Você não mudou, é o mesmo hoje, que foi ontem, que vai ser para sempre. Pai, nós nos agarramos no Senhor nessa manhã e nós nos levantamos nessa manhã, Pai, com a certeza, você continua sendo Deus. Você continua sendo nosso Pai. Você continua sendo aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Pai, obrigado por sustentar a nossa vida e por ser o nosso refúgio, o nosso lugar de segurança. Você que lutou a luta com Jacó, você luta conosco. Você que é o Senhor dos exércitos, você está do nosso lado. E contra todas as armadilhas, circunstâncias, faltas, notícias de medo que possam querer chegar contra a nossa vida, Pai, você continua sendo Deus. Estamos com a nossa mão segurada na sua, Pai. E no Senhor e com o Senhor nós vamos chegar. E nós vamos desfrutar de todo o bem que há em Cristo. Eu declaro que os meus irmãos e irmãs nessa manhã e a partir de hoje, cercados de fé e de amor, para completarem com satisfação a tua jornada e o teu propósito, Pai, seguindo o teu plano para as nossas vidas, em nome de Jesus. Obrigado porque você continua sendo o mesmo Deus. Amém. Oh, glória a Deus. Aleluia. Gente, que bênção, viu? Aleluia. Um beijo especial, muito carinhoso para todos vocês, gente. Deus abençoe. Eu vou encerrar porque a gente tem uma oração aqui na igreja agora. Mas amanhã estaremos juntos às 7h30 da manhã. Amém? Um beijo para todos vocês. Um beijo especial aí para as mulheres da minha vida, né? Minha mãe, minha esposa. Deus abençoe. E amanhã estaremos juntos, viu? Janilson Teixeira acabou de entrar. A gente está encerrando. Mas você pode acompanhar aí a live no nosso... como é que é? IGTV. No IGTV. Então você pode procurar aí. Tá bom? E assistir. Gente, Deus abençoe. E até amanhã, 7h30.